Pare de uma vez por todas de cometer esses erros no seu cardápio. Nesse vídeo eu vou explicar para você os 7 maiores erros que a maioria das pessoas comete ao montar um cardápio para o seu negócio. E o que é um cardápio? Não fique pensando você que o cardápio é só aquele menu que você recebe quando você vai no estabelecimento. Não! O cardápio é qualquer lugar que você usa para informar para os seus clientes os produtos e serviços que você tem, seja no Instagram, seja no Facebook, seja em um site, ou seja em um painel que você tem ali no seu estabelecimento, seja de repente num banner, algum lugar que você vai informar para o seu cliente os serviços que você tem ali, tudo que você produz. Qualquer meio de comunicação desses é um cardápio. E os erros que eu vou te falar aqui, eles fazem com que você deixe de faturar realmente o quanto você deveria faturar. Você perde dinheiro. E eu canso de ver muitas pessoas diariamente perdendo dinheiro por falta de clareza, por uma falta de comunicação adequada com o seu cliente. Aí o cliente fica perdido, acha que aquele produto não serve para ele, acha que de repente o produto não é bom e não tem nada a ver com isso. Simplesmente porque ali não tem todas as informações necessárias para o cliente poder escolher. E isso faz com que você perca muitas vendas. Por quê? É mais do mesmo, não desperta a vontade no seu cliente de querer o seu produto. E como eu falei, falta a comunicação e a clareza. E esses erros que eu vou falar aqui para você são dicas que, se você aplicar no seu cardápio, no seu negócio, você já vai ver muita diferença. Vai mudar a forma como você vende, vai mudar também o resultado no seu faturamento também. E o primeiro erro é um cardápio fixo. Ah, mas como assim um cardápio fixo? As pessoas, elas têm a mania de repente, ela fez um cardápio para o estabelecimento dela. Ai, ótimo, maravilhoso esse cardápio, então eu vou colocar lá, vou vender muito. Aí começa, o primeiro mês é uma novidade, você vende, aí vai indo. Com o tempo, os seus clientes vão se acostumando com o seu cardápio, porque tá sempre da mesma forma. Então, sabe aquele local que a gente está acostumado a ir? Então, já sabe aquele determinado prato, pega lá, às vezes fala assim, ah, eu já sei que eu vou querer. A gente às vezes esquece o número, o código, já vai lá, pá, 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 é esse prato que eu quero. Então, a gente vai e pede, e a gente acaba não olhando os outros pratos. Às vezes, o local, ele até tem prato novo, tem coisas novas, mas a gente está tão acostumado, tão habituado, e você vai sempre naquele prato e não experimenta outros. Um exemplo muito bom para mim te dar referente a isso é um estabelecimento como o supermercado. Ele não tem um cardápio. Então, nossa, mas o supermercado, o que ele faz? Eles têm as prateleiras divididas por setores, né? Que você entra ali no supermercado para escolher seus produtos. Então, o que acontece? Você é acostumado sempre a ir no supermercado do seu João ali. E aí você já sabe exatamente onde está cada produto. De tempos em tempos, o que o seu João faz? Ele muda o layout da loja dele. Então ele muda as prateleiras, muda os setores, tudo. E aí você chega lá e fala, nossa, ou reformou, mudou, tal. E aí você começa a procurar pelos seus produtos. Já não está mais nos mesmos lugares. E isso faz com que você passeie pelo supermercado, veja os outros corredores e você acaba comprando outros produtos que às vezes não estava ali na sua lista, mas de repente você vê e fala, nossa, faz muito tempo que eu estava querendo comprar tal coisa, ou faz tempo que eu queria comprar, por exemplo, uma peneirinha para minha pia e eu esquecia. E aí você pega aquele produto, ou de repente um aromatizador para o seu ambiente, aí você acabou passando por aquele corredor e pega aquilo. Então, isso é uma estratégia que eles utilizam para que você veja e lembre que tem outros produtos. Outra estratégia que ele usa também é que sempre a entrada do supermercado fica na parte de bazar, nos setores de eletrodomésticos, dos eletrônicos.
que aí faz com que você desperte a curiosidade, a vontade de repente ver, você dá uma passeada, olha quais os produtos novos. Você às vezes até acaba comprando um equipamento novo, um acessório novo ali para sua casa, para sua cozinha, porque você passou pelo setor de bazar, que aí tem todos esses eletrônicos, eletrodomésticos, até o setor de jardinagem, né? Tem coisas para escritório, tem papelaria, vem às vezes roupas, né? Tem supermercado que tem também roupa, que aí tem aquelas partes de utensílios de cozinha, vem os tapuéres, aquelas vasilhas todas, jogo de roupa e cama também. Aí você vai passando para você poder chegar realmente no que você vai procurar ali no mercado, que é o seu alimento, que é os produtos bases. Só que se o supermercado depender só disso, que você já entre direto e faça sua compra ali mensal do arroz, do feijão, da carne, do varejão, ele não vai ter uma margem de lucro tão boa quanto se ele colocar em destaque ali na entrada esses produtos que trazem uma maior margem de lucro para ele. E aí você precisa pensar no seu cardápio da mesma forma. Quando o seu cliente pegar seu cardápio, o que vai ter de destaque ali para ele poder passear, ver, se interessar antes dele ir direto para onde ele está acostumado ou direto para aquele produto que ele já foi pensando, que alguém indicou de repente. Então isso é uma coisa para você avaliar no seu cardápio e mudar rapidamente, que é essa rotatividade do seu cardápio. Você mudar essa estrutura e a disposição dos seus produtos. O segundo maior erro são os valores. Você já pegou aquele cardápio? Por exemplo, aquele que você olha, assim, tá reto, né? Tá reto, como esse aqui, você pode ver os valores, ó, tá tudo numa coluna, certinho, bonitinho. Alguns ainda põem até destaque nesses valores. Aí, inconscientemente, a pessoa, quando pega o seu cardápio, o que ela faz? Ela dá uma olhada ali primeiro, às vezes está separado por setor, às vezes ela olha primeiro quais os tipos de blocos de itens que você tem, mas ela primeiro passa o olho pelo preço. Então, ela dá uma situada, antes dela ler os produtos ali que você tem, um a um, ela primeiro olha o preço. Então, ela vai e isso acaba fazendo com que o seu cliente escolha o seu produto pelo preço, né? Ainda mais se ele tiver destacado. A pessoa vai olhar o preço, vai olhar o mínimo, o máximo, o médio, então ela sabe mais ou menos quanto ela pode gastar e ela vai olhar. Então eu posso escolher entre esse e esse prato. Aí que ela vai ver a descrição, vai ver o prato ali e vai fazer o pedido dela. Então isso limita muito o seu cliente ali na hora da escolha. E não é uma coisa que de repente, eu tô limitando meu cliente, mas ele pode comprar outro prato. É inconscientemente as pessoas vão, faz um teste você, vai num estabelecimento que tem um cardápio desse tipo e verifica onde é que você olha primeiro, quais as informações que tem ali que você avalia primeiro. Então mude o lugar do destaque ali do seu cardápio. Tira um pouquinho essa questão do preço, da pessoa olhar, ter aquele, às vezes o preço tá maior, tira esse alinhamento. Procure colocar o preço no final da descrição de cada prato. Então, se de repente eu tenho lá um prato de arroz à grega, e aí eu vou colocar que vai tais itens, e aí no final deles eu coloco o preço do meu prato. E aí eu vou pro próximo item. O que acontece? A pessoa, ela vai percorrer o olho pelo seu produto antes dela ver o preço. Então isso vai coibir um pouco das pessoas escolherem o produto pelo preço, se limitando a isso aí. Ok? Então coloca essa dica também no seu cardápio. O terceiro maior erro é o seguinte, é a descrição que você precisa colocar ali no seu cardápio.
Às vezes as pessoas colocam lá só os nomes, né? Então eu tenho um prato, um macarrão à carbonara. E aí os pontinhos e o preço. Nem todo mundo sabe o que é carbonara. Não sabe o que vai ali nesse molho. Então você precisa descrever os ingredientes dele. Ou então eu tenho assim, talharim ao molho Alfredo. É o nome de uma pessoa. Existem muitos pratos que têm nome de pessoas e nem todo mundo conhece. Isso aí, para quem tá na cozinha, no dia a dia, na rotina, tudo bem, ela tem ali o contato com o receituário, com as fichas técnicas, tá vendo, sabe o que é o que. Mas o cliente, ele não sabe. Então você precisa descrever o que é aquele prato. Ou um outro exemplo, eu tenho ali moussaka. Nem todo mundo sabe que de repente a moussaka é uma lasanha ali de berinjela, só que a berinjela é empanada, é frita, Então as pessoas não sabem. Eu tenho que descrever todos esses ingredientes. Além dos ingredientes, eu preciso descrever os itens. Quando vem, por exemplo, como um combo, eu vou colocar lá picanha na pedra. Serve 2 pessoas, tá assim no cardápio. Tá, serve 2 pessoas, mas o que que acompanha essa picanha na pedra? Aí tem que estar lá, o arroz assim, assim, assado, fritas assim, assim, assado, tal. Então tem que estar minimamente ali escrito e claro para o seu cliente tudo que vai acompanhar naquele prato, o que vai vir. E esse que eu falei, serve 2 pessoas, tem lugares que ainda não coloca. Você precisa ter ali do lado também qual que é mais ou menos o tamanho dessa porção, para a pessoa saber. Porque senão ela fica com dúvida e acaba não pedindo esse prato, opta por outro que de repente ela já conhece, por dúvida. Ou então tem que ficar chamando, às vezes, o atendente, o garçom, para ficar perguntando: ai, como que é? Como que não é? Tamanho, né? Que é uma coisa chata. Então, coloque as informações, descreva, sempre pense que você está falando ali com uma pessoa que ela não é obrigada a ser da sua área, ela não é obrigada a saber dos produtos que você tem. Então, por mais que você tenha um nome lindo ali de um prato diferente, sofisticado, mas embaixo você coloca a descrição, mesmo que seja um pouquinho menor, mas você coloca a descrição para o seu cliente não ter dúvida na hora de fazer o pedido. O quarto erro é imagens. A maioria dos cardápios falta muita imagem. Às vezes a pessoa, ela tá com pouco dinheiro, fala, eu vou fazer um cardápio mais simples, só texto, ou vai ficar muito caro a impressão. Então pensa o seguinte, gente, cardápio não é um local para se economizar. Você pode procurar economizar em outros lugares, como dar treinamento ali para os seus funcionários para reduzir desperdício, ver técnicas melhores de armazenamento, negociação com fornecedores, qualquer outra coisa. Mas o cardápio não é um lugar para se economizar. Então coloque sim destaque, coloque as fotos ali no seu cardápio. Mas também não vai deixar o seu cardápio ali baiano, né? Cheio de foto, deixar a pessoa perdida ou confusa. Então você tem que fazer um negócio certo, um negócio assim, que tenha ali o prato, tenha a descrição, tenha o preço, como a gente falou, alinhado ao final da descrição, e tenha a imagem dele, pelo menos para o cliente saber como que é aquele prato. Lembra que eu falei do tamanho da porção? Às vezes o cliente está na dúvida. Então o que que acontece? Ele vai pegar o seu cardápio, ele vai ver ali a imagem, a foto, aí ele vai olhar e despertar assim aquela vontade nele de comer. Então ele vai olhar, às vezes ele nem ia pedir aquele prato, mas só dele olhar a foto bonita ali, de você cortando, ou alguém comendo, ou uma foto realmente legal, viu? Não é qualquer tipo de foto. Aí o seu cliente vai despertar vontade e vai pedir aquele prato. Não só por isso, você tendo a foto também no seu cardápio, você pode trabalhar esse lado com as crianças ainda,
que não domina a leitura e escrita, lá vai ver aquele prato, então, principalmente na parte de kids, é legal você ter imagem. Você também vai atingir aquele público, de repente, que é analfabeto. Por mais que hoje em dia a gente fale tanto de educação, estudo e tal, ainda hoje tem muita gente, principalmente de mais idade, que é sim analfabeto, que tem dificuldade ali da leitura, ou às vezes até a gente mesmo bate rápido o olho, lê e você acha que tá lendo uma coisa e na verdade é outra. Então a foto ela vai inibir um pouco disso, ela vai trazer uma facilidade. Normalmente quando você olha um outdoor ou pega às vezes um livro, quando você vê imagens junto com o texto, aquilo dá uma leveza, dá uma clareza, nos atrai mais do que você pegar uma propaganda, uma publicidade, alguma coisa, você olha e só tem texto, só tem texto. Realmente, quando só tem texto, ele fica mais cansativo para nossa vista e ele não chama tanta atenção. Quando é um livro, tudo bem, você escolheu ler um livro. Algumas pessoas ainda escolhem aqueles livros que tem mais imagens, né? Menos texto para tornar mais rápida a leitura. Mas quem gosta de ler ainda pega um livro, mas ele está ciente de que ele vai pegar aquilo e ele vai ler muito texto. Agora, quando ele vai no seu estabelecimento que ele pega o cardápio, ele tá ali para comer, não para ficar lendo. Então, a foto que você vai colocar ali vai fazer o efeito de chamar a atenção do seu cliente, né? Não tem aquela frase que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então é isso. Busque colocar essas imagens, mas tire umas fotos bem bacanas, bem legais ali no seu cardápio e coloca isso ali. Não deixa um cardápio chato, sem graça, sem vida, só com texto, né? Deixa ele mais bonito, mais chamativo, mantenha ali uma presença no seu cardápio. E além da presença, a pessoa também vai saber, né, quanto vem realmente, igual eu falei da picanha na pedra. Tem lá arroz, fritas, salada, tudo bem, tá lá na descrição. Serve 2 pessoas? Ok, mas às vezes a gente não tem como mensurar quem são essas 2 pessoas. Pode ser 2 pessoas que comem pouco, pode ser 2 pessoas que comem muito. E aí quando eu vejo a foto, a imagem de como é e tudo que vem, eu consigo ter uma visão realmente ali se aquele prato vai dar mesmo para 2 pessoas ou não, né? Então, às vezes o garçom ali, o atendente, ele tem uma estatística média se dá ou não dá, mas a gente nunca sabe quem é o nosso cliente e como que ele vai, como ele gosta de se alimentar, como realmente se aquele prato vai dar ou não para ele. E a foto, ela quebra bastante essa objeção aí do seu cliente. E o quinto maior erro que as pessoas cometem também é ter um cardápio limitado ou restrito. O que significa isso? Sabe quando você chega naquele lugar e aí você senta tal, e você tem que ficar esperando o atendente vir trazer o cardápio, você tem que ficar assim, acenando a mão. Aí você até pula assim, pro garçom, pro atendente, cardápio. Aí você tem que ficar pedindo, né? Isso é uma coisa ruim, desgastante, muita gente não gosta, tem que ficar pedindo, porque é limitado o número de cardápio, tá restrito. Não, o legal é você chegar no lugar e já ter o cardápio ali. Uma ideia muito legal para isso, eu costumo sempre falar para as pessoas, é usar um QR Code de repente. Às vezes a pessoa no celular dela tem ali o Android, aí ela tem que baixar um aplicativo para poder ler QR Code, mas hoje muitos lugares já tem, então muita gente já tem esse aplicativo também no celular. E aí se você tem o seu estabelecimento fixo ali, na mesa mesmo, você já pode pôr no porta-guardanapo ou na própria mesa o QR Code, a pessoa vai ler e aí vai ter acesso ao seu cardápio, ou então até num site mesmo, ou numa mídia social que você tem o QR Code ali na sua página, e o cliente vai fazer a leitura e vai ter acesso ao seu cardápio. Então você pode ter, essa é uma opção, você pode ter esse
item que eu tô te falando, aí em vários lugares a pessoa vai ter um acesso, ou você pode ter o próprio cardápio, porque não é todo mundo que tem também isso, então você vai ter o próprio cardápio ali no seu site, ou no seu Instagram, ou no seu Face, ou se é fixo mesmo, impresso ali o seu cardápio, tenha um já em cada mesa para que a pessoa não precise ficar dependendo de atendente, dependendo de alguém para trazer esse cardápio para ela. O legal do que eu tô falando, das mídias sociais, do site, do QR Code e tudo mais, é a facilidade para você atualizar e também um baixo custo, né? Para aquelas pessoas que falam, ah, é muito caro fazer cardápio, é muito ruim eu ficar trocando, ficar fazendo a rotatividade, igual o primeiro erro lá que a gente falou, dessa rotatividade, ou é muito desgastante eu ficar tendo que trocar meu cardápio a cada 3 meses, por exemplo. Então, você tendo esse cardápio virtual aí, é muito mais fácil você mudar, você dar destaque, você criar campanhas ali, você mudar valores, não fica aquela coisa feia, horrorosa, que tem gente que vai lá, além dos preços estar alinhado, tá em destaque, a pessoa pega uma etiquetinha de preço, sabe aquelas que você cola nos produtos? Escreve a caneta e cola em cima. Gente, coisa mais feia para você ter no seu cardápio é isso, colar um preço por cima do outro que você tem ali impresso. Então, não faça isso, não faça, imprima outro. Agora, se você tem no virtual, você já não tem esses problemas, esses desconfortos. Você consegue mudar, reinventar, tirar prato, colocar prato novo de uma forma mais fácil, mais simples, mais tranquilo e mais dinâmico ali com o seu cliente, né? Você pode criar vários tipos de experiência com o seu cliente na hora dele acessar também ali o seu cardápio. Uma ideia que eu acho muito bacana é o seguinte, nesse virtual você consegue também colocar áudio. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade, como um deficiente visual, por exemplo, ele vai ouvir o seu cardápio em uma forma de áudio. Ele vai ouvir as opções, você vai falar dos ingredientes, vai falar dos valores também, de quanto serve, das porções. Então, é uma forma bem bacana também a forma de áudio que você consegue colocar no virtual. Vale a pena tentar. E o sexto erro que as pessoas mais cometem é o seguinte, elas não conhecem muitas vezes o próprio cardápio. Então você precisa conhecer o seu cardápio, conhecer como, conhecer os produtos que você vende. Então você precisa saber exatamente qual prato te traz mais lucro, qual prato é mais popular no seu estabelecimento. Qual prato, de repente, está empatando ali, ficando 0 a 0, você não está tendo lucro, tudo que o seu custo, ele está ficando empatado devido à quantidade que você vende. Então, existe estratégias para você descobrir isso. Existe uma engenharia de cardápio ali que você vai desenvolver e vai saber no seu negócio quais realmente, qual prato se encaixa a que tipo, né? São exercícios que você vai fazer ali no decorrer dos dias para descobrir isso. Qual que é seu prato mais popular, mais rentável, menos rentável. A partir disso, você vai estudar estratégias de como melhorar esses pratos, o que pode ser feito, se vale a pena manter ele no seu cardápio ou não, senão você já tira ele. Às vezes, as pessoas estão vendendo um prato, nossa, eu vendo muito bem esse prato aqui, é meu carro-chefe, só que não é o prato rentável. É um prato assim que você, às vezes, tem mais prejuízo do que rentabilidade. Ou então, o prato que você acha que é seu carro-chefe, nem sempre é. E aí, quando você faz esses estudos, você entende realmente quais são os melhores pratos, qual você deve investir, qual você deve melhorar, qual você deve tirar. Então, isso aí te possibilita você criar destaques ali no seu cardápio e fazer com que venda mais do prato que vai ser melhor para o seu estabelecimento. Você pode criar promoções relâmpagos, os destaques nos pratos ideais,
criar combos ali dos seus produtos. Então, conhecendo todos eles, você consegue melhorar a sua estratégia, criar ali uma forma de venda que seja realmente campeã. Aí sim você vai começar a ver mais lucro. Ah, mas as pessoas gostam do meu arroz à grega, por exemplo, é meu carro-chefe. Só que aí você descobre que ele não é rentável para você. Que na verdade, o seu prato mais rentável ali é a lasanha de abobrinha. Um exemplo. Aí eu vou pegar a minha lasanha de abobrinha, que é mais rentável, mas não vende tanto quanto o arroz à grega, e eu vou criar nele condições para que as pessoas sintam vontade de comer. Aí eu vou usar aqueles itens que eu falei lá atrás. Eu vou colocar destaque, eu vou melhorar a descrição dele, eu vou colocar uma foto que desperte mais vontade, ou eu vou criar uma promoção relâmpago, ou eu vou criar um combo com ele. Então eu vou fazer estratégias ali para vender mais daquele prato, que me traz mais rentabilidade, mas que não é tão popular assim. Então eu consigo descobrir ali o que vai ser melhor para o meu negócio. E agora eu vou falar do 7º maior erro que as pessoas geralmente cometem no cardápio. Esse 7º erro aí, ele vai fechar com chave de ouro todos os erros anteriores que nós comentamos. Então, ele vai ser o responsável por finalizar ali o seu cardápio, por atrair o seu cliente, para melhorar as suas vendas. Como? Como que você vai aplicar ele no seu negócio? Se trata do design. Ah, Tânia, mas eu não sou boa com criatividade, eu não me dou muito bem com isso. Então, você precisa procurar alguém para te ajudar nessa parte de fazer um design legal pro seu, porque ele conta muito e ele influencia demais no faturamento do seu negócio, na venda dos seus produtos, na quantidade. O design chama atenção. E o que é isso, design? É as cores que você vai usar. Então, a gente precisa analisar assim, no seu negócio, você tem um padrão de cores, como que é? Então, você tem um estilo seu, é rústico, é moderno, é sofisticado, é estilo jovem, despojado, como que é isso? Então, você vai trabalhar com cores que remetem ao seu estilo, que também seja suave aos olhos do seu cliente, aí com tipo de letra, tamanho, ver se não é difícil das pessoas lerem, se as letrinhas não são muito pequenas, ou se às vezes as pessoas colocam aqueles itálicos, aquelas letras desenhadas e fica difícil de ler, causa confusão. Então você tem que ser direto ali, colocar uma letra bacana, que dê para as pessoas lerem, colocar, mudar aquela estrutura que eu falei do preço depois da informação, como que vai estar ali o seu prato? Vai estar o nome, a descrição embaixo, o preço, vai ter a foto, vai ter qual que vai ser o estilo que você vai utilizar nesse seu cardápio. Vendo também o logotipo seu, se você tem um logo, como que ele tá ali no seu cardápio? Ele tá pequenininho, embaixo, em cima, ou marca d'água no fundo? Se tiver marca d'água, ele atrapalha a leitura, ele tá roubando a atenção dos seus pratos, tá sendo ideal ali para as cores que você tá usando, para o estilo de letra, tá fazendo sentido o seu logo com a estrutura do seu cardápio e com o ambiente seu, com o design, mesmo que não seja fixo, que você trabalhe em casa, de repente você tem um estilo nas suas embalagens, na comida que você fornece ali, você tem esse seu estilo próprio de cores, né? E da forma como você entrega, da forma como você serve, como você atende o seu cliente. Então, ali no seu cardápio, ele tem que remeter as mesmas coisas. Ele tem que lembrar, eu olhei para o cardápio, eu lembrei do seu estabelecimento, do seu produto, da sua embalagem, do seu atendimento. As coisas, elas precisam se conversar ali no design do seu cardápio. Eles precisam corresponder, como, por exemplo, o tipo de prato com o tipo de cardápio, o tipo de estabelecimento. Se eu tenho pratos
para executivos, mais pessoas ali que tá no trabalho. Então eu vou ter uma coisa mais moderna, um design mais suave, mais alinhado. Então as cores, umas letras mais retas. Então como que eu vou manter esse meu cardápio, né? Ele tem que remeter o meu público. Agora, se eu trabalho com o público jovem, que é mais despojado, então eles não gostam de coisas certinha, alinhadinha, eles gostam de quebrar regra, de cores diferentes, aqueles destaques, pá, e aquele negócio meio colorido, às vezes, um perfil que remete mais ao gosto deles, como que eles gostam de se sentir no mundo, como que é o pertencimento deles ali, se eles gostam de cores mais escuras, ou eles dificilmente vão para aqueles tons mais pastéis, um negócio meio morno. Você tem que causar impacto nesse público. Ou de repente, se seu local é um temático, é um food truck, e aí o meu food truck tenha já um estilo de um lanche, uma coisa mais assim, moderna, arrojada, então o meu cardápio ele também vai ser diferente. Ou eu vou fazer um cardápio não reto, né? Mas eu vou ter um cardápio meio desenhado, ou com desenho do meu food truck, ou com um recorte de um lanche, fazer uma experiência diferente, que vai ser parecido, que a pessoa vai chegar e vai falar, nossa, que bacana esse cardápio, é parecido com o ambiente, eu vou trazer pessoas que gostam do meu produto, não só do sabor, mas que gostam da minha arte. Eu vou trazer aquela experiência para ela de realmente estar dentro do meu negócio, que são os temáticos, né, que as pessoas utilizam. Se é jogo, eu vou ter coisas mais de jogos, um cardápio em formato de jogo, de Lego, de repente videogames. Então, eu vou trazer sempre o meu cardápio ali, a imagem no designer dele, o design do que eu quero vender, do que eu quero passar para o meu cliente. Esses 7 erros que eu falei para vocês, se você mudar aí no seu cardápio, inovar, acrescentar ele aí na sua empresa, implantar, você vai ver como vai mudar o seu faturamento, como vai mudar a visão para o seu cliente. Eles vão perceber isso, vai perceber, vai sentir uma vontade mais de consumir o seu produto, de estar ali no seu estabelecimento. Às vezes eles nem percebem que realmente foi aquela mudança que fez com que eles quisessem comprar mais o seu produto. Mas você que vai estar ali montando, que vai começar a trabalhar com essas estratégias, você vai saber, você vai perceber qual prato vai estar saindo mais, o que você está causando de impressão no seu cliente. Você vai ver como que isso vai mudar, vai melhorar suas vendas. E aí você vai se interessar realmente por estudar mais a fundo essas estratégias aí de cardápio e mudar mais. Aplicando as estratégias que eu te falei aqui, nesses 7 erros que as pessoas mais cometem, se você eliminar elas do seu cardápio, fizer um diferencial bacana, faz um estudo ali em cima do seu negócio e vem mudando, vem criando esse cardápio. Não é um processo do dia para a noite, mas você precisa ter foco ali e mudar esse seu cardápio, criar novas soluções, novas estratégias e testar. Né? Cada negócio é um negócio. Você só vai saber o que vai dar mais certo para o seu negócio se você testar. Então, primeiro pensa nesses 7 erros que eu falei para você. Vai lá, muda, cria a sua estratégia, faz o seu cardápio. Se for para ser impresso, se for para ser no Instagram, no seu site, se você for colocar de repente um QR Code ali no seu cardápio, mas faça essas diferenças, essas mudanças ali no seu cardápio e avalie o antes e o depois. Faz um levantamento de como está o seu faturamento hoje, qual é o prato que você mais vende. Depois que você descobrir qual que é o seu prato que te traz mais lucro, cria um destaque ali no seu cardápio e aí faz o teste do depois. Quanto mudou ali no seu faturamento e qual prato passou a ser mais pedido depois que você criar suas estratégias. Os seus destaques
corretos, ok? Então, se essas dicas foram boas para você, se te ajudaram de alguma forma, não esqueça de curtir aqui embaixo esse vídeo. Clica aqui no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Se inscreva, porque só quando você se inscreve que você continua recebendo os meus vídeos e que isso ajude muito no seu negócio, ok? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você, ok? Então, um beijo, até o próximo vídeo e um bom trabalho para você!